Olá, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre constelação familiar, como que as dinâmicas acontecem na nossa vida e como que as curas também se manifestam. Bom, sexta-feira eu fiz uma constelação de uma pessoa que está sempre às voltas com os mesmos problemas familiares. Ela relatava que o tema da constelação seria a confusão, muita confusão na família, muita exclusão. Quando a gente abriu o campo dela, a primeira coisa que apareceu foram os abortos, né? Os abortos são dinâmicas que podem acontecer provocados ou naturalmente. E quando acontece um aborto na família, em geral, a pessoa não considera essa criança como um filho, né? Quantos filhos você tem? Ela fala dois, que são os dois que estão convivendo com ela. Mas esquece de incluir essa criança que já foi excluída naturalmente pela lei da vida através do aborto. Essa criança também faz parte. Essa criança, a partir do momento que ela se manifestou, que ela foi concebida, ela é um ser que existiu, que passou por essa vida, cumpriu a sua missão, mesmo que seja curta, e que foi para o outro plano espiritual. Mas, espiritualmente falando, essa criança continua aqui, no meio da família, porque ela quer ser olhada, ela quer ser incluída para que ela possa ser liberada para a sua evolução, para o seu caminho. E se isso não acontece, a constelação chama de processo de expiação. Essa criança fica em processo de expiação com essa família, causando dinâmicas ocultas negativas, até que a gente abra o campo e olhe para isso e inclua essa criança. E a partir desse momento, a família passa a dizer: nós somos 3 irmãos. Uma irmãzinha que se foi, eu e minha irmã. E a mãe, os pais também consideram esse filho como um filho que fez parte da sua vida familiar. Além disso, nesse campo apareceu o processo de despatriamento. Essa pessoa que constelou era uma pessoa que teve os seus pais, a linhagem direta, vindos da Itália, imigrantes italianos para o Brasil. Quando isso acontece, a pátria também é considerada como mãe, né? A nação é a nossa mãe. E nesse processo em que os italianos vieram para o Brasil, fugidos da Itália pela guerra, pela crise econômica, a pátria mãe se considera excluída. E, em geral, essas pessoas vieram para cá, trabalharam como escravos, né, dos brasileiros nas lavouras de café, nas plantações de uva, e não conseguiram o recurso financeiro para retornar para o seu país, onde deixaram parte da família e também as suas raízes genealógicas. Então, é necessário incluir o país, né? Itália, você é nossa mãe, nós te agradecemos por nossas raízes, pela oportunidade da nossa vida, da nossa família, amamos você. E quando isso acontece, há uma liberação no campo dessa exclusão da mãe. Lembrando sempre que a mãe, seja a mãe pátria ou a mãe genealógica, ela traz a força para a nossa vida do sucesso, da coragem, da fé e da amorosidade. Então, essas pessoas muito provavelmente não têm sucesso na vida, mas têm prosperidade, que é a força do pai. E o pai acaba sendo o pai Brasil. Então, dentro dessa dinâmica da constelação, houve muita emoção quando nós incluímos os excluídos, tanto os abortos, que foram repetidos nessa genealogia da pessoa constelada. A avó teve tragédia familiar, onde perdeu uma filha cozida num tacho, uma criança que, enquanto os pais estavam na lavoura do café, as crianças se cuidavam entre si, e uma das crianças, dos filhos da avó dessa pessoa constelada, foi mexer num tacho de água fervendo, caiu dentro, pequena, não conseguiu sair. E as outras crianças menores não conseguiram retirá-la, se queimaram. Então ficou marcada, inclusive no corpo físico das outras crianças, né, a queimadura, para o resto da vida, essa lembrança trágica. E quando os pais chegam da lavoura, se deparam com a criança morta, cozida dentro do tacho,
e as outras crianças machucadas. Então, houve uma tragédia, uma exclusão dessa criança. A família que se gerou depois, né? Essas crianças que estavam lá, ao se casar, tiveram abortos. A pessoa constelada teve aborto. Isso começa a se repetir, como se fossem ondas do mar ali se repetindo, reverberando, passando de geração a geração. Consideramos isso maldição familiar. Então, quando a gente olha para isso, coloca no campo, inclui os excluídos, retorna para a mãe com reverência, todos os males se desfazem e essa pessoa volta a ter paz na sua vida, libera as dores da ancestralidade, porque nós que estamos vivendo aqui agora, acabamos de forma inconsciente querendo fazer justiça pelas injustiças que já aconteceram na nossa família e passamos a repetir as histórias como forma de lealdade a esse ciclo familiar. E também libera-se todos aqueles descendentes que vão vir depois de nós, dessas tragédias, dessas maldições familiares. Então, a constelação familiar, muitas pessoas perguntam, constelação familiar é para constelar os embrólios que acontecem na minha família? Não, não só isso. Para constelar os insucessos, os fracassos, as dores que você está vivendo hoje, mas que não tem origem a partir de você. Teve origem lá atrás no sistema familiar. Né? Então, limpa-se o campo, harmoniza-se, para que daqui em diante as coisas possam voltar a fluir com mais naturalidade, prosperidade, sucesso, paz, harmonia, para todos, os que vieram antes e os que vão vir depois. Essa é a linda dinâmica da constelação familiar, que eu sou apaixonada e que trabalho com muita maestria todos os dias aqui nas terapias. Beijo no coração, namastê. Tô com o braço machucado, não consigo fazer, mas fica aqui minha saudação a vocês. Até mais.